né? Pode pesquisar na internet, pode ouvir, tem no YouTube vários professores que ministram a lição e que nós podemos tirar muitas pesquisas que eles trazem ali, aprendermos muita coisa, para que não precisemos ler a revista. Vocês já imaginaram se eu chegasse aqui agora e pegasse essa apostila e ficasse lendo, 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 lendo. Que maçante, né? Vocês não queriam mais saber de ouvir o ministério, só ler. E tem alguns que ainda dão aula de gramática, vírgula, ponto e vírgula, ponto. Nosso objetivo é esclarecer a palavra de Deus, né? De maneira simples e atrativa. Tem que haver atrativos para os alunos. Por que a escola bíblica de adultos, não queria dizer, mas é quase vazia. Não tem conteúdo. Não tem atrativo, falta conteúdo, irmãos. Fica maçante aquele negócio de ler e ler e ler. Se tem como usar um projetor, use métodos de ensino. Por isso que é sistemática a nossa escola. A criatividade do professor deve ser infinita. Traga para os seus alunos um conteúdo atrativo, que eles fiquem loucos para voltar na próxima aula, sempre querendo mais. Mas que bom ouvir aquele professor, quanta coisa eu aprendi. Então preparar a sua aula é a coisa mais simples, está anotadinho aí. Seria muito bom, irmãos, que cada professor tivesse um caderno, um diário, né, para preparação de aulas. Coloca a data, o nome da lição que vai ministrar, para guardar, mesmo porque as revistas da escola bíblica, de tempos em tempos, elas retornam. E já pensou, você ter já as aulas preparadas? É muito simples para você preparar uma aula. Pesquisa, está escrito ali, ó, pesquisa adicional, anote as dificuldades. Se você encontrou dificuldade na lição, anote e pesquise, procure tirar essa dificuldade antes de vir para a classe. Porque o professor não pode chegar diante dos seus alunos com dúvidas e dificuldades. Buscar bastante referências bíblicas enriquece a lição. E além do questionário que vem na revista, elabore outros questionamentos para os seus alunos, para fazê-los pensar, para fazê-los meditar. Nós estávamos conversando ainda com a minha sobrinha que está ministrando ali hoje, e nós dizíamos que nós estamos num tempo, irmãos, que nós precisamos ensinar o povo a pensar e a criar, porque a internet traz tudo pronto. Nós estamos numa época que todo mundo copia tudo, mas assim a nossa mente vai ficar atrofiada. Então nós estamos em tempo de incentivar. Incentive o teu aluno com questionamentos a respeito da lição, né? E medite com eles nas aplicações práticas da aula. A revista traz as aplicações práticas. E a verdade prática é muito bom. Eu já vi professores ministrarem a aula que passam por cima da verdade prática e não dão nem atenção. Mas aquela verdade prática é o que nós devemos pôr em prática após aprendermos a lição que foi ministrada. Então, trabalhe com o seu aluno o texto áureo e a verdade prática. Trabalhe com ele, porque isso é essencial. Outra coisa que é muito bom vocês, o professor, trazer curiosidades de acordo com a lição. Nada que fuja da lição. Mas se você for ministrar, digamos, sobre o apóstolo Paulo, digamos que este trimestre seja sobre os grandes vultos da Bíblia, você vai ministrar sobre o apóstolo Paulo. Traga referências dos lugares onde ele foi, traga mapas por onde ele andou, mostre para os seus alunos.
né? Traga curiosidades. Atenas, Paulo pregou em Atenas, né? Pregou lá o Deus desconhecido. Traga curiosidades sobre a Grécia. Isso enriquece a tua aula, né? Atrai a atenção do aluno e eles vão desejar voltar porque eles querem ter mais e mais conhecimento. Isso é a preparação da aula. Sim, talvez eu entendi, então a gente seguia pelos tópicos, né? Pelos tópicos. Mas aqueles comentários ali só dá uma lida só. Sim, você lê, irmão, você Mas não, estuda, e ali dentro daquele tópico o irmão pesquisa, adiciona a sua pesquisa, né? É como você for se desenvolver uma mensagem. Você vai desenvolver a sua lição, né? Porque aquilo ali é apenas um guia para a ministração da aula, né? Então a revista é para o aluno levar para casa, estudar em casa, ler em casa, mas o professor estuda em casa e traz uma aula bem dinâmica para o seu aluno. Certo, irmãos? Amém? Os irmãos entenderam, então, como deve ser a preparação da aula? Então, não vamos ver ninguém mais lendo a revista, né? De cabo a rabo. Nem dando aula de gramática, né? A gramática não interessa, não importa. Importa o conhecimento da palavra, né? Uma coisa também, irmãos, que o professor deve ter em mente: falar palavras simples, que o aluno entenda. Não adianta nós trazermos palavras difíceis, que às vezes nem nós não sabemos o sinônimo, né? Palavras requintadas, uma lição requintada, cheia de pirifoque. A palavra de Deus é simples e todos devem entendê-la. Se nós falarmos simplesmente, o aluno vai entender, vai aprender, que é esse o nosso objetivo, né, irmãos? O refifoque fica para depois, né? Mas a aula deve ser simples, com palavras simples. E, irmãos, a importância do dicionário de língua portuguesa. Quantos professores têm um dicionário de língua portuguesa? Os que não têm, por favor, procurem adquirir, irmãos. É muito importante. Tem muita palavra. Eu vou dar só um exemplo para os irmãos, que eu me escandalizei um dia numa escola bíblica. Me escandalizei porque sou escandalosa, né? Não era para ser escandalizar. Um professor ministrando sobre luxúria. Coitado, não sabia o que é luxúria. Não procurou um dicionário da língua portuguesa. E aí? O que vocês acham que é luxúria? Você sabe, eu sei. Luxúria está ligada à sexualidade também. Exatamente. A sexualidade. E o irmão, o professor, ministrou que era a roupas de marca, carros de luxo, que era luxo. Isso é luxaria. Então, irmãos, olha aí, irmãos, a necessidade de um dicionário da língua portuguesa. Qualquer palavra, nós não podemos dizer aquilo que nós pensamos que pode ser, aquilo que nós deduzimos que pode ser, porque nós somos professores. Isso aí foi só um exemplo, tem muitas outras coisas. Sensualidade também está ligada. Lascívia também. A lascívia. Então, irmãos, outra coisa, procurar ler corretamente. Claro que os irmãos não vão, na hora de ler, destacar as vírgulas, os pontos de vírgulas. Mas quando os irmãos forem estudar, procurem observar, ler a Bíblia principalmente. Procurem observar as vírgulas, os pontos, porque uma vírgula pode mudar o sentido de uma frase, até mesmo de um versículo. A minha Bíblia, não sei se, porque às vezes, na hora de digitar, como é que a gente diz? Digitar, né? Acontecem alguns erros, mas eu já vi na minha Bíblia, eu já li várias vezes aquele versículo, que Jesus está preparando um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A minha é zeloso de boas obras.
Na minha Bíblia não tem zeloso, vírgula, de boas obras, nem zeloso e de boas obras. Não sei se os irmãos já observaram isso. Então, se eu observar isso, eu vou ver que é um povo zeloso que zela por praticar boas obras. Zeloso por boas obras. Mas se eu for ler zeloso e de boas obras, ou vírgula de boas obras, eu vou entender que ele é uma pessoa zelosa, mas que zela pelo quê? É um verbo que pede complemento. Zela pelo quê? Zeloso pelo quê? E boas obras, separado. A minha é que zela por boas obras. Então, nós precisamos ter este cuidado no ministrarmos para os nossos alunos. Então, lá em casa, vocês não vão trazer essas dúvidas para o aluno, para a classe. Os irmãos vão tirá-las todas em casa, estudando a lição, estudando atentamente a palavra, lendo os versículos. Porque ali na lição vem o versículo tal, livro tal, e às vezes o professor não vai lá ler o versículo. Deixa para o aluno ler na classe. Irmãos, nós temos que ter conhecimento de tudo da lição para trazermos para o aluno na classe. Então é bom, eu gosto, irmão, quando eu vou preparar uma aula, eu já anoto os versículos. Tal tópico, tal versículo, e copio o versículo, para que eu não esqueça na hora de ministrar minha lição. Isso é importante. E mais uma coisa, demonstra interesse, demonstra desejo de ministrar uma boa aula. Amém, queridos? Querem colocar alguma coisa? Então vamos voltar atrás um pouquinho. Vamos ali para as 7 perguntas que devem ser respondidas pela professor de escola dominical antes de encetar qualquer ação docente. Irmãos, o nosso querido secretário me alertou aqui, então, irmão Éder, as alemãs lá em Nametoque diziam assim, ai, irmã Esther, eu sou bura. Agora eu digo para o senhor, eu sou bura. Irmã Esther, voltando à questão do versículo, enquanto o versículo é errado, ele não corrigiu, e o aluno leu o versículo errado. Por exemplo, na lição do dia 5, aqui na lição está 2 Coríntios, capítulo 2 e 3. Na verdade, é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 3. Então significa que o professor não estudou a lição. Sim, pois é. E se ele estudar a lição... Não, a vergonha que ele vai passar, né? O aluno vai ver um versículo que está fora de contexto. Então, ele estudando a lição, ele já vai trazer correto para o aluno. Né? Já vai alertar, olha, a revista, claro que na hora de digitar muito erro pode acontecer, né? Claro. Então, mas por isso está aí, ó. Já pensou, irmãos, o aluno lê errado e o professor vai ficar... Fala, irmão. Nossa leitura diária dessa semana também, eu acho que de sexta-feira de hoje, é Atos, capítulo 13, versículo 12. Capítulo 13, versículo 12. Então, olha só, viu a necessidade do interesse do professor em preparar uma aula bem preparada. Então, irmãos, essas 7 perguntas o professor deve se fazer antes de responder sim, para aceitar o seu chamado para ser professor da escola bíblica. Como eu já disse no início, o magistério cristão, ele precisa ter vocação. O professor precisa ser vocacionado. Porque quando a pessoa não tem vocação, ela não faz com amor. Tudo que nós fazemos com amor, nós somos vocacionados. Se não tivermos amor para fazer a obra de Deus, para fazermos a aula, para ministrarmos uma aula na EBD, a aula não vai ser produtiva. E nós vamos perder os nossos alunos e perder o nosso tempo. Porque estamos fazendo uma coisa que não gostamos, que não queremos e que Deus não está aprovando. Porque para a obra de Deus tem que ser tudo por amor. Para Deus receber o nosso trabalho, nós devemos fazer com amor, com dedicação, com vontade de fazer, sabendo que nós fazemos para agradar a Deus. Então, se você não se sente vocacionado, não aceite. Não dizer não
não é pecado. Não quer dizer que você não queira fazer a obra de Deus. Mas é que se não se sente vocacionado. Não por medo de falar em público, como eu coloquei mais embaixo ali. Que às vezes não quer ser professor porque tem medo de falar em público. Tem vergonha de ensinar, se sente incapaz, né, e tem falta de preparo. Mas todas essas coisas, se você tem amor pela obra de Deus, se você deseja fazer a obra de Deus, é porque você tem vocação. E estas coisas podem ser solucionadas. Todas elas. O preparo é fácil. É estudar, é pesquisar, é preparar a aula, é perguntar. Não é vergonha, irmão, você perguntar para um professor mais antigo, para o seu coordenador, para alguém, não é vergonha perguntar. Irmão, me dê uma dica como eu devo preparar a minha aula. Não é vergonha. Isso é humildade. Vergonha é ser soberbo e não produzir uma boa aula porque não quer perguntar. Então, olha, a vergonha de ensinar, isso passa, né? Com o costume, o andamento, nós vamos nos habituando. Né? Eu tinha pânico, irmãos. Eu entrava em pânico se me desse oportunidade para pregar. Meu Deus, me dava oportunidade, eu levantava, pedia desculpas, cantava um hino e me sentava bem quieto. Deus o livre. Um dia uma irmã me entregou uma mensagem. Eu preciso de você para ministrar minha palavra. Eu te preparo, eu te capacito. E aí eu comecei a estudar. Uma noite eu estava preocupada que eu tinha uma escala e como é que eu vou pregar? Aí Deus falou no meu coração, estuda, vai estudar. Fui estudar. Comecei devagarinho. E não prego grande coisa, mas eu falo em nome de Jesus. Não tenho mais vergonha. Porque a obra é de Deus. E fui chamado, estou aqui. Então é assim, irmãos. Se você ama, quer, tem vontade, você é vocacionado. Essas dificuldades você pode vencer. E o sentimento de incapacidade é bem normal. Quando nós estamos iniciando algo novo, nos sentimos incapazes. É normal. Se o irmão ali está fazendo faculdade, quantas vezes você se sente incapaz, não é mesmo? Você, que quer ser professor. Né? Quantas vezes não se sente... Os outros irmãos aí que são profissionais, quantas vezes são profissionais antigos, mas diante de um novo desafio se sente incapaz. Faz parte da natureza humana. Mas nada que Deus não corrige. Que a confiança e a fé não sejam fortalecidos. Amém, irmãos? Então, ore no teu coração. Se você é vocacionado, então, antes de dizer sim ou não, faça-se essas perguntas que tem aí. Gostaria que os irmãos lessem, cada um lesse uma pergunta. O que venho fazer aqui? 2. O que vem fazer o meu aluno? O que espero deles? 4. O que eles esperam de mim? 5. Ao terminar minhas aulas, o que serão capazes de fazer? 6. Terão modificado alguma coisa em seu comportamento? 7. Os irmãos gostariam de responder essas perguntas? Tem alguém que gostaria de respondê-las? Pode falar, meu filho. A primeira, o que venho fazer aqui? Primeiro, eu venho aqui para ensinar a correta e boa e agradável obediência sagrada para os irmãos, o conhecimento verdadeiro e correto. Muito bom. A segunda, o que venho fazer meu aluno? Eu espero que ele venha aprender e conhecer mais sobre a Bíblia Sagrada. O que espero deles? Que sejam grandes vasos nas mãos do Senhor. O que eles esperam de mim? Que eu ensine eles com autoridade, com verdade e com conhecimento da Bíblia Sagrada. Ao terminarem as aulas, o que serão capazes de fazer? Eu espero que eles possam ensinar outras pessoas como eu ensinei a eles. 6. Terão modificado alguma coisa em seu comportamento? Espero que se eles
7. O que realmente desejo que meus alunos sejam? Essa é a mesma pergunta da Teresa. Sejam bons cristãos, conhecedores da palavra de Deus. Amém? Mais algum irmão quer? Participe, irmãos. Eu também quero ouvi-los. Pastor, é só uma colocação aqui, ó. Essa segunda que é a pergunta número 2, o que vem fazer do meu aluno? Sim. Eu acho que essa aí é a grande incógnita nossa para nós poder manter dentro de uma sala de aula. É conseguir alcançar a expectativa dele, para nós podermos saciar o desejo dele, manter ele preso dentro de uma sala de EBD, no caso, né? Sim. Porque eu operei assim, ó. Nós falamos de EBD, falamos de escola, e nós começamos errado já até mesmo pela logística. A nossa EBD ela não é uma logística de escola. E quando nós falamos de escola, nós já falamos de ensino, aprendizado, falamos de tudo que é relacionado à escola secular mesmo. Então nós criamos a expectativa do aluno, o aluno cria a expectativa dele, ele chega lá, mas ele não tem uma logística de escola. Ele tem ali um púlpito, uma Bíblia, alguém explicando, e ele não tem, quem sabe, até mesmo esse método pedagógico ainda, talvez nos falte ainda para nós podermos saciar o desejo dele. Realmente todo o aluno ele sai de uma classe secular e vai para dentro de uma escola bíblica e ele cria aquela expectativa de que a escola bíblica é a mesma sala de aula dele. E está faltando um método pedagógico nosso para nós podermos, né, saciar esse desejo dele de aprender. Porque nós temos conhecimento bíblico, temos pesquisa, temos todo o conhecimento. Mas nós não temos, na CPH nós adquirimos um quadro para tornar um ambiente um pouco mais de escola. Nós temos. E acho que está faltando um pouco de logística para nós podermos, quem sabe, chegar ao âmbito escolar de escola bíblica dominical. Por isso, irmão, que nós estamos já reformando salas, para podermos ter esse trabalho, esse material necessário para as escolas bíblicas. Agora lá em cima, depois que eu me mudar lá em cima, vai também ter mais salas. Aqui, ali onde nós fizemos o coquetel hoje, também vamos abrir salas. Ali na churrasqueira vamos abrir mais salas também, justamente por causa desse problema. Que agora nós não temos como. As aulas são ministradas na igreja, no salão, não tem como nós prepararmos esse material todo. Mas assim que as salas estiverem prontas, se Deus quiser, isso aí vai estar suprido em nome de Jesus. Porque daí os professores vão ter muito mais material para trabalho, para desenvolver sua aula. E nas congregações que nós teremos, Talvez a longo prazo, irmão? Por enquanto, nós vamos indo. Mas o quadro é um excelente método pedagógico de ensino que é barato, pode ser usado. O quadro é necessário, muito necessário. Só que assim, uma coisa assim, irmãos, a escola bíblica, na verdade, estava muito parada, Agora os irmãos estão tocando, então ele está em fase de organização. E o quadro negro para as congregações é fácil de conseguir, Isso aí eu acho que o irmão Jéter já pode até anotar, irmão? Conseguir trabalhar para conseguir os quadros e giz para as congregações, Pelo menos isso aí já é um passo, ajuda bastante. Adquirir um canetão. Também aquele quadro de caneta é melhor. Lá em Porto Alegre, está falando para o irmão, em relação à reunião de apoio que tinha em Porto Alegre lá. Sim. Que era antes do professor aplicar na congregação a lição, ele teria uma aula de orientação da sede. Aí falavam a respeito do assunto que ele ia abordar na congregação no domingo. Muito bom Seria isso. bom também. Muito bom. Isso é ótimo. São ideias que ficam anotadas para nós trabalharmos nisso, irmãos? Isso é muito bom, irmão. Ótimo. Então, a nossa hora já se foi, meus amados. O pastor já chegou e já me cutucou aqui. Ele não gosta que passe do horário. A nossa hora é 9h30.
nossa aula. É isso mesmo. Que amanhã ele vai dar dele e nós não vamos tumultuar, né? A própria revista da escola dominical, agora nesse trimestre, ela já anuncia algumas mudanças didáticas no próximo trimestre do estudo. Que a CPAD vai fazer algumas mudanças. Que bom. Eles não especificaram o quê, mas eu creio que seja essa parte didática. Vai haver algumas mudanças. Criaram as classes também, né? Criaram novas classes, né? E nós aqui podemos criar mais algumas classes, né? Porque nós temos esse problema do adolescente para jovem, nós podemos criar os juvenis, que é uma classe intermediária, né? Acho que nós temos que sair um pouco daquele método tradicional que era. Nós temos evoluído, nós temos que... Vamos mudando as coisas. Evoluído, a própria revista vem evoluindo e nós temos que começar. Temos que acompanhar a evolução, né, irmão? Temos que acompanhar. Se Deus quiser, eu creio que Deus vai nos dar aqui na igreja uma potência de escola bíblica. Em nome de Jesus. Porque a igreja, que a escola bíblica é forte, a igreja só vai para frente. Né, irmão? Só vai para frente. Pastora, só uma ideia, eu não sei nem se está no contexto da EBD, mas seria interessante, só uma ideia, se no final de cada ano a gente fornecesse para o aluno, é só uma ideia, um certificado, alguma assim, ó, que ele concluiu os estudos daquele ano da escola bíblica dominical, seria um incentivo também para o aluno. Eu só não sei se está na ideia da escola bíblica. Isso aí fazem. Fazer o tipo de uma formatura no final do ano, aquele aluno que veio todo aquele ano lá, fazer uma formatura, mostrar o Tem lugares certificado. que faz. Mas aí é por classe, né? É por classe. Uma coisa importante, irmãos, para o professor da escola é que ele tenha uma linguagem padrão com os seus alunos, né? Assim, professor de adultos ter uma linguagem para adultos, lógico. E isso aqui a gente chama mais atenção para professores infantis, que às vezes não tem uma linguagem infantil que a criança entenda, né? Mas os irmãos sabem, isso aqui é coisa que nem precisa tocar. Desde uma vez que use uma linguagem simples, boa de entender, acessível ao seu aluno, a escola será muito bem sucedida. Então, irmãos, eu acho que por hoje nós já falamos muita coisa. Amanhã o pastor vai continuar e eu acho que amanhã eu vou ser assistente para terminar aqui, ministrar para vocês, descansar. Ele fugiu hoje, não ficou aqui, né? Então, queridos, a minha colaboração é pouca, mas eu trouxe com amor. Devido à experiência que a gente tem dos anos trabalhando com o EBD, muitos anos, vários cursos que nós fizemos, Deus nos usou muitas vezes. Então, e é isso que eu trouxe hoje para vocês, são métodos que nós colocamos em prática sempre que fomos professores da escola bíblica. Eu trabalhei um tempo com crianças, fazendo até encontro infantil por aí, mas a minha linguagem não é muito própria para criança. Daí logo eu passei a jovens e adultos. E Deus nos abençoou sempre no nosso trabalho. Sempre com dedicação, com amor, preparando uma aula com oração, porque uma coisa principal, irmãos, que nós temos que ter em mente, nós estamos preparando uma aula espiritual. Então nós temos que fazer com oração e com a unção do Espírito Santo. Porque é escola bíblica, porque é ensinamento, não significa que o Espírito Santo não possa se manifestar e ungir o professor. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Espírito Santo seja teu companheiro, caro professor, em cada vez que você for ministrar a sua aula, cada vez que você for preparar a sua aula, que o Espírito Santo esteja te guiando, te ensinando, te ungindo, para que você seja um professor vitorioso. Consequentemente, a EBD será vitoriosa e a igreja também, em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigada, meus amados.